Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Supernovas do ano. Como todo o programa, a gente vai aproveitar para explicar as principais notícias de ciência da semana. Saiu uma pesquisa essa semana comprovando, na verdade, que mulheres são mais resistentes que homens, usando como evidência disso desastres históricos. Bom, independente da sociedade que você vai olhar, tem uma tendência clara que mostra que, assim, de países ricos a países muito pobres, com expectativas de vida muito baixas, portanto, as mulheres tendem a viver mais que os homens. E por quê? Bom, a maioria dos estudos costumam atribuir isso a tipos diferentes de comportamento de risco. Então, homens tendem a assumir mais comportamentos de risco, dirigem com menos cuidado, se envolvem mais em acidente de carro, também tem uma tendência maior a beber, a fumar, coisas que reduzem sua expectativa de vida. Mas os cientistas, assim, desconfiavam há algum tempo que isso poderia ter um pouco a ver também com a biologia diferente de homens e mulheres. E aí, um grupo de pessoas que estudam epidemiologia decidiram analisar desastres históricos para tentar entender em situações de violência, de fome, o que acontecia com essas populações que levava as mulheres a viver mais tempo que os homens, mesmo em situações muito graves. O que eles foram investigar? Bom, quando eu li essa pesquisa, a primeira coisa que eu pensei foi, em desastres tipo guerras, é óbvio que vai ter uma taxa maior de mortos de homens do que mulheres mortas, porque tem toda essa questão de homens lutarem muito mais em guerras tradicionalmente, de ter uma proteção para a população de mulheres e crianças. E muita gente comentou isso quando a gente publicou isso no nosso Facebook. Mas tem um outro lado. Então vamos primeiro começar falando dos desastres. Eles analisaram 6 desastres de situações muito graves e muito diferentes. Então, a primeira delas, a gente tem elas na tela. A primeira delas foi a situação dos escravos em Trinidad e Tobago, no século XIX. Bom, Trinidad e Tobago é uma região muito especial porque é uma das poucas que a gente tinha registros por causa de uma regulação inglesa muito exigente, que exigia registros de escravos, de todos os eventos das vidas deles. Eles multavam os donos dos escravos do século XIX quando isso acontecia. A gente sabe exatamente os escravos de Trinidad e Tobago quando eles nasciam e quando eles morriam, então isso dá dados ricos para a gente estudar a escravidão e todos os horrores que foi. E, obviamente, a expectativa de vida de um escravo na Tobago era muito baixa, ficava ali perto dos 14 anos, e eles fizeram uma análise e nesse primeiro desastre histórico eles perceberam que, na verdade, os homens morriam com mais idade que as mulheres. E eles ficaram se perguntando por quê, o que era diferente. E eles descobriram que lá, escravos mais velhos valiam mais dinheiro, mas só no caso dos homens. No caso das mulheres, o preço era o mesmo. E por causa disso, tinha um incentivo a mais de manter os homens vivos por mais tempo. Não é o caso de todos os outros desastres que a gente vai falar agora. Então, o caso da Libéria, que apareceu aí rapidinho. Bom, escravos que eram libertos nos Estados Unidos, eles, nessa época aí, 1820, eles eram estimulados a voltar para a África. E foram ali para a região da Libéria. Só que era uma viagem de alto risco, não tinha estrutura nenhuma esperando eles do outro lado. E das pessoas que foram para lá, 43% morreu no primeiro ano de imigração. Foi uma das maiores taxas de mortalidade desse tipo de evento que já aconteceu. As crianças que nasciam lá tinham expectativa de vida de não mais de 2 anos. E mesmo assim as crianças meninas viviam mais tempo que as crianças do sexo masculino. Aí vamos para outro desastre. Na Islândia, como é uma ilha pequenininha, tiveram 2 grandes desastres quando rolou contaminação por sarampo, que era uma doença que não existia lá e as pessoas não tinham praticamente nenhum tipo de defesa contra ela. E aí nos 2 surtos que tiveram no século XIX, muita gente morreu e a expectativa de vida caiu mais de 20 anos, baixou de 40 anos para 18 anos, o que também é muito grave. E de novo, a expectativa de vida caía menos para as mulheres do que para os homens. E os últimos 3 casos estudados foram de grandes fomes. A gente teve uma grande fome na Suécia, que inclusive é um país que hoje a gente conhece como rico, como tem de tudo, as pessoas vivem bem, mas a Suécia, por ter um clima extremo, teve muitos casos de fome muito graves, porque qualquer anormalidade no clima acabava com a colheita e as pessoas passavam fome por bastante tempo.
E aí, no século XVIII, a gente teve, no finalzinho, né, a gente teve uma queda de expectativa de vida também muito grande, as pessoas viviam em média 17 anos aí, e as mulheres também viviam mais que os homens. Aí depois a gente tem o caso da Grande Fome na Ucrânia, que é um caso ainda mais grave, 5 milhões de pessoas morreram, é quase o mesmo número de que morreram no Holocausto, e essa não foi só um problema da natureza, do clima, foi, na época, uma crise humanitária muito grande, porque as pessoas estavam passando fome, a União Soviética fez algumas mudanças no sistema de agricultura da Ucrânia e deram muito errado, e depois teve muitos casos de omissão de socorro de outros países que podiam ter ajudado a Ucrânia, e morreu muita gente. E mesmo assim, morreu mais mulher do que homem. Morreu menos mulher do que homem. As mulheres sobreviveram mais, eram mais resistentes. O último caso foi uma grande fome na Irlanda. Nessa época, as pessoas se alimentavam basicamente de batata. E aí veio uma peste que aniquilou a batata e a colheita não voltou ao normal por 3 anos, e aí 25% da população morreu. Bom, esses foram os casos de desastres super graves que foram analisados. E no caso dos adultos e da média populacional, a gente vê que as mulheres tiveram uma queda de expectativa de vida menor do que os homens, tiveram uma taxa de mortalidade menor do que a dos homens. E tá, isso pode ser atribuído ao fato de que a gente protege mulheres e crianças em sociedades em geral, mas tem uma outra questão. Os pesquisadores olharam para os recém-nascidos e perceberam que, mesmo quando a taxa de mortalidade infantil era muito alta, as recém-nascidas do sexo feminino ainda sobreviviam com muito mais frequência do que os bebês do sexo masculino, o que implica que tinha, sim, uma raiz biológica nesse fenômeno e tem até hoje. Qual que é a suspeita deles? Que os hormônios sexuais femininos já ajudem a proteger e a proteger principalmente o sistema imunológico, a fortalecer o corpo e torná-lo mais resistente. E, do ponto de vista da evolução, isso faz bastante sentido, porque para um homem não é muito custoso se reproduzir. O homem produz bilhões de espermatozoides o tempo todo, é uma coisa que vai se atualizando com muita frequência, mas para uma mulher, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter na vida, ela só é fértil uma vez por mês, então a gente tem toda essa questão do custo reprodutivo da mulher ser muito maior, e aí o custo reprodutivo para a espécie de você perder uma mulher é maior, e portanto, essa é a explicação que os cientistas veem para o corpo da mulher ser naturalmente mais resistente a situações extremas do que o do homem nesse sentido, e os desastres históricos apoiam essa versão. Obrigada por acompanharem os Supernovas e até a próxima com mais destaques de ciência da semana.